Muito boa noite, bem-vindos ao Raio X Sporting. O Sporting voltou a vencer e é ainda mais líder do Campeonato Nacional. Mais 3 pontos somados pelo Sporting na 7ª vitória consecutiva alcançada pelos Leões. Um triunfo por 2-0 sobre o Paços de Ferreira, que permitiu aumentar a vantagem sobre o segundo classificado para 10 pontos. João Mário e João Palhinha marcaram os 2 golos do Leão em Alvalade, na 3ª vitória da época sobre o Paços, as 3 sem qualquer golo encaixado. Foi uma semana de forte contestação às arbitragens, com ameaças de morte a um árbitro do principal escalão do futebol nacional. Um ambiente de cortar à faca que vai ser analisado neste Raio X Sporting. O Conselho de Disciplina abriu um processo por uma queixa apresentada pelo Benfica devido à utilização de João Palhinha no derby. É mais uma movimentação em torno do cumprimento do Sporting de uma decisão tomada por um tribunal administrativo. O médio, o clube e o próprio Rubén Amorim garantem estar completamente tranquilos em relação à atuação do Sporting em todo o processo. São os temas dominantes de mais um Raio X Sporting, com os convidados de sempre. Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, que está connosco. Mais uma vez, bem-vindo, Miguel, a este Raio X Sporting. Lá em casa também connosco, como sempre, o Pedro Azevedo, antigo árbitro, e o antigo jogador do Sporting, Manuel Fernandes, e o João Olivença, comentador Sporting TV. Os três vão participar neste programa mais uma vez. Boa noite aos três, mais uma vez bem-vindos. E vamos começar, como sempre, também com a ronda de respostas rápidas. Começo aqui pelo Miguel, que está ao meu lado. Miguel, com esta brilhante campanha que o Sporting está a fazer, cada vez mais líder do Campeonato Nacional, só falta mesmo o brilhantismo dos adeptos para tornar esta campanha, por assim dizer, ainda mais brilhante. Será realista, nesta altura, pensar num final de temporada com bancadas preenchidas de adeptos? Boa noite, André. Não depende de nós, não é? Nós vivemos numa pandemia. O que eu tenho a certeza é que, quando for seguro, o público será, obviamente, muito bem recebido em Alvalade, e diria que da direção ao staff, da equipa técnica aos jogadores, passando por todos os funcionários do Sporting, tenho a certeza absoluta que não vemos a hora do público voltar ao nosso estádio e ao nosso pavilhão. Pedro Azevedo, tivemos mais uma semana marcada, e esta não foi uma semana qualquer em termos de contestação. Houve de facto muita contestação à arbitragem, sobretudo o Futebol Clube do Porto, que teceu fortes críticas ao trabalho dos árbitros. Tivemos inclusive notícias de ameaças de morte a um árbitro do principal escalão, no caso Luís Godinho. O Futebol Clube do Porto também, a partir do seu presidente, teceu uma espécie de campanha denominada Basta, visando precisamente as arbitragens e aquilo que considera um ciclo de arbitragens que tem prejudicado o Futebol Clube do Porto. E eu pergunto, em função de todos estes acontecimentos, se, pela tua experiência até enquanto antigo árbitro, se é possível que um árbitro consiga apitar tranquilamente no meio de todo este ambiente. Bom, boa noite, André. Boa noite a todos os que nos estão a assistir. Esta é claramente uma forma de pressionar, de condicionar as arbitragens. Honestamente, a única coisa que me ocorre dizer nesta altura é que, de facto, basta. Basta de pressão, basta de condicionar, basta de tentar intimidar os árbitros e, portanto, é isto. Manuel Fernandes, passa aqui para si. João Palhinha foi eleito o melhor jogador em campo nesta vitória do Sporting diante do Paços de Ferreira. Ele tem vindo a ser um dos jogadores mais decisivos e é talvez o médio defensivo em melhor forma do futebol português. Desta vez foi decisivo também no ataque. Eu pergunto-lhe se de facto faltava esse clique ao jogador para ser também decisivo no ataque, oferecendo golos e triunfos, neste caso ao Sporting. Boa noite, André, boa noite aos meus colegas e boa noite aos sportinguistas lá em casa. André, o Palhinha foi com toda a justiça que foi o melhor em campo. Ele faz o balanço defensivo de uma forma espetacular e depois queria realçar a forma, a estes pormenores que eu, como fui ponta de lança, gosto de ver. A dificuldade deste golo. Quando o Fedal desvia a bola de cabeça, a bola vai no ar e ele com o pé ataca a bola e coloca-a muito bem fora do alcance do guarda-redes. Portanto, é um golo de execução muito difícil. Portanto, Palhinha vai ser mais dia, menos dia, titular da Seleção Nacional.
Muito obrigado, Manuel Fernandes. Obrigado ao Pedro e também ao Miguel. Dado e feito este ciclo de respostas rápidas, vamos iniciar a análise da atualidade. E a atualidade passa precisamente então pela liderança do Sporting Clube de Portugal no Campeonato Nacional, uma liderança reforçada nesta jornada, não só pela vitória do Sporting, como também pelos deslizes dos dois rivais diretos do Sporting Clube de Portugal. Temos então o Sporting nesta altura, a 19ª jornada, com 51 pontos, mais 10 do que o Futebol Clube do Porto, que tem 41. Depois, na terceira posição, o Sporting de Braga, com menos 1 ponto, 40 pontos. Na quarta posição, o Benfica, com 40 pontos, menos... aliás, o Sporting de Braga com 40 e depois o Benfica, assim é que está correto, com 38 pontos, mais 3 pontos do que a formação do Paços de Ferreira. É, nesta altura, o figurino da tabela classificativa do Campeonato Nacional. Sporting mais líder no final desta jornada, Miguel, é a grande conclusão que se pode chegar de facto, e temos os sportinguistas ainda mais entusiasmados depois deste triunfo, que foi o 7º consecutivo, e desta liderança que eu pergunto se de facto continua aqui a ser encarada pelo Sporting, olhando aqui para o discurso do treinador, com muitas cautelas, como tem sido encarada até o momento. Sim, ainda faltam. Nós temos reforçado, e isso tem sido dito pelo Ruben Amorim em todas as conferências de imprensa, utilizando até exemplos que nos chegam de fora, que ainda faltam muitos pontos em disputa. E, como tal, a filosofia de trabalho do Sporting tem que continuar a ser a que tem sido utilizada até agora, e, no fundo, pensando em cada jogo como uma final e pensando em cada jogo como um objetivo por si mesmo. Sobre este jogo, e enfim, tivemos já a oportunidade de ver vários comentários, ouvir vários comentários, mas acho que há um pormenor ou melhor, há dois pormenores que eu gostaria de ressalvar. O primeiro é que neste jogo nós voltamos, não só ganhámos o jogo, como fizemos com a assinatura ADN Sporting. Ou seja, jogámos com 2 júniores, não com 1, com 2 como titulares, convém relembrar isso, nascidos em 2002, Nuno Mendes e TT, e com 7 jogadores sub-21. Ou seja, Nuno Mendes, Porro, Gonçalo Inácio, TT, Pote, Mateus Nunes e Giovane Cabral. Ou seja, se tivermos em conta que ainda estavam no banco mais jogadores da academia, como o Luís Maximiano e o Daniel Bragança, pelo menos, percebemos que estamos a fazer este caminho, e estamos a fazer este caminho com o rumo que foi traçado pela administração de uma aposta forte na formação. E estarmos a conseguir estes frutos, obviamente, deixa-nos a todos orgulhosos, mas, como temos dito vezes sem contas, ainda faltam muitos jogos para jogar e ainda faltam muitos pontos em disputa. E já agora, Miguel, tu fazias essa referência aos 2 júniores, até porque muitas vezes muita gente olha para o Nuno Mendes e para o Tiago Tomás e quase que se esquecem de que o que acaba por ser natural, porque eles de facto já estão há muito tempo nesta equipa principal, há muito tempo, nesta época são titulares consecutivos e jogam de tal maneira e com um nível tão alto que às tantas qualquer um de nós quase que se esquece que eles ainda são júniores, não é? E que se estrearam, por exemplo, os 2 com a idade ainda de juvenis. E com 17 anos na equipa principal, e temos que nos lembrar que esta tem sido a aposta e que esta foi o tal caminho e o rumo desenhado pela administração quando tomou posse, de fazer a aposta e de voltarmos a ter jogadores com o ADN Sporting. Mas houve outra coisa que saltou à vista neste jogo, para quem teve a oportunidade de o acompanhar, que foi a quantidade industrial de faltas marcadas. Eu raras vezes estive num campo de futebol onde ouvi um árbitro apitar tantas vezes. Eu vou ter que olhar porque, de forma resumida, o árbitro apitou 27 faltas ao Sporting, 20 ao Paços, mais 3 fora de jogo, ou seja, se retirarmos os apitos iniciais, finais, para o intervalo, etc., estamos a dizer que o árbitro apitou pelo menos 50 vezes durante este jogo, o que num jogo de 90 minutos dá uma média impressionante. E para se termos também, mais uma vez, a noção da representatividade e do que isto significa em termos de futebol, mais faltas do que este jogo, apenas um, não só em Portugal, mas na Europa toda.
que foi o jogo entre o Farense e também o Paços de Ferreira, que teve, se não estou em erro, 48 faltas. Ou seja, nós lideramos o campeonato europeu. Dois jogos do campeonato português. Dois jogos da Liga NOS lideram o campeonato europeu em termos de jogos com mais faltas. Eu não acredito e não vejo que os jogadores portugueses difiram assim tanto dos outros europeus em termos de jogo jogado e de faltas. Acho que temos, e os árbitros têm que ter essa coragem de não apitar por tudo e por nada e de deixar o jogo fluir com outro critério, até porque árbitros têm esse critério e ao vermos isso o jogo flui de outra maneira, porque obviamente apitar de minuto em minuto ou de 2 em 2 minutos mata completamente um ritmo do jogo, e estamos a falar de um jogo ainda para mais entre o líder do campeonato e a equipa sensação do campeonato, e a equipa sensação porque joga bem e não se amedronta perante os grandes e joga de igual para igual. E por isso tenho pena, é uma questão mais de pena do que outra coisa, porque acho que foi uma vitória justa, acho que fizemos mais uma exibição segura e, obviamente, espero que o foco já esteja no próximo jogo contra o Portimonense. E já agora pergunto aqui rápido ao Pedro Azevedo. Pedro, daqui a pouco já vais analisar os casos de arbitragem, mas este recorde que falava aqui o Miguel, não só deste jogo, mas de outro, do Campeonato Português, portanto são 2 jogos do Campeonato Português com o maior número de faltas no futebol europeu nesta temporada, não é propriamente este dado um bom cartão de visita para a arbitragem nacional? Sim, de facto são muitas faltas para 90 minutos. Não depende somente dos árbitros. Óbvio que os jogadores também têm que colaborar, mas é um trabalho que, sem dúvida, os árbitros também têm que... É um aspecto em que os árbitros, sem dúvida, também têm que trabalhar para melhorar. É que este jogo, Pedro, não me pareceu que fosse daqueles jogos onde os jogadores dificultaram a vida ao árbitro. Pelo contrário, acho que o árbitro a certa altura ia dificultando a vida aos jogadores, que é uma coisa diferente, porque teve um critério, tu falarás disso com certeza mais à frente, teve um critério que parecia a cada falta era um cartão amarelo. Não uma questão de defesa do árbitro? Sim, é uma forma de apitar. Alguns árbitros têm um critério mais largo. Lógico. Uns árbitros têm um critério mais largo, outros optam por apitar por contactos menos significativos, digamos assim. Sem dúvida poderá ser uma estratégia do próprio árbitro para conseguir segurar o jogo e sentir que está a controlar o jogo. Mas por isso o espetáculo tem pouca influência em termos de qualidade. Claro, sem dúvida, provocando mais interrupções, óbvio que o espetáculo perde qualidade, sem dúvida. Fica então aqui este dado e este elevado número de faltas, foram 47 neste que foi o segundo jogo da época, não só em Portugal como também do futebol europeu, com mais faltas apitadas e neste caso por um árbitro que acabou por estar sempre muito presente, como naturalmente também não poderia deixar de ser. Vamos avançar neste Raio-X Sporting para uma entrevista dada por Cédric Soares, uma entrevista publicada hoje pela edição impressa do jornal A Bola, com várias perguntas feitas ao internacional português, atualmente a representar os ingleses do Arsenal, relativamente ao seu Sporting, ao Sporting que no fundo acaba por ser um clube que está naturalmente no coração de Cédric Soares. Ele fala sobre vários temas nesta entrevista, fala por exemplo nesta aposta que o clube está a fazer na formação, também no sucesso que está a ter, fala na relação próxima que também tem com o Rubén Amorim, com o próprio presidente Frederico Varandas, distribuindo vários elogios, não só pela equipa, pelo treinador, como pelo próprio presidente, e recordando inclusive a Miguel algumas palavras que já tinha deixado antes sobre a direção certa, no seu entender, que o Sporting estava, o trajeto correto que o Sporting estava a traçar. Ele diz inclusive, a determinada altura nesta entrevista, que no ano passado ele, Cédric Soares, já tinha dito que era preciso dar tempo ao Sporting e ao presidente, que está a fazer um excelente trabalho. Estas palavras e outras que ele também faz, se fizeres questão de pegar, mas vindas de um jogador que foi formado pelo clube, conhece tão bem o clube,
tem um significado especial, tem outra importância, por assim dizer. Claro que sim, estamos a falar de um jogador campeão europeu que atualmente joga no Arsenal e que também ele é um produto da formação, e acho que o que é de louvar aqui é que o Cédric percebeu a aposta que a administração iria fazer na formação, o tempo que se iria demorar a termos alguns resultados, e quando digo alguns resultados, é resultados obviamente na equipa principal, e acho que é sempre importante assistirmos a esta espontaneidade de sportinguistas de elogiarem o trabalho que está a ser feito e de perceberem que o rumo que foi desenhado, de facto, é o rumo certo para o Sporting e que, com o tempo certo, obviamente, colheremos mais frutos. E quando ele diz aqui o Sportingzinho, obviamente que está a falar, enfim, num tom de alguém que tem um grande carinho por um clube que o formou, não é? E que conhece bem os valores do clube. Para terminar aqui a análise desta entrevista, quando ele diz também que um clube como o Sporting nunca pode deixar de apostar na formação, vincando aqui esta aposta que ele acha que é correta para o Sporting, isto também tem um significado especial. Vindo de um jogador, lá está, da casa, formado pelo clube. Estamos a falar, mais uma vez, além de um jogador da casa formado pelo clube, um jogador campeão europeu. E nunca é demais recordar a quantidade de jogadores formados no Sporting que estavam nessa equipa. E a única forma de nós continuarmos a produzir este tipo de jogadores é obviamente, dar-lhes as bases e dar-lhes as condições para eles atuarem no nosso país. Muito bem, vamos avançar então neste Raio-X Sporting, Miguel, para a tal semana que fica marcada por mais críticas à arbitragem. Vamos começar pelas críticas do Futebol Clube do Porto, por tudo o que foi acontecendo também ao longo da semana, pelas ameaças feitas sobretudo a Luís Godinho, pela tal campanha do Futebol Clube do Porto denominada Basta. Foram também colocadas tarjas no Estádio do Dragão antes do derby portuense com o Boa Vista. Houve declarações também muito fortes de vários dos responsáveis do Futebol Clube do Porto, e eu pergunto se de facto este tipo de declarações, de pressões, como quiser chamar, são aceitáveis sobre o trabalho e sobre as equipas de arbitragem nesta fase também do Campeonato Nacional. Eu acho que devemos começar por dizer que o Sporting obviamente condena e repudia qualquer ato de violência ou incitamento à violência no desporto. Obviamente somos contra, como somos contra qualquer campanha de intimidação. Começando pela razão, eu acredito que o Futebol Clube do Porto não tem qualquer razão de queixa. Mas surpreende-me muito que institucionalmente ninguém tenha dito nada sobre esta conferência de imprensa do Futebol Clube do Porto e do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. A seguir ao Sporting de Braga Porto. Eu diria mesmo que, apesar de alguma ironia utilizada, que há uma relação direta entre a conferência de imprensa e alguns atos que se seguiram a essa conferência de imprensa, e diria que não é completamente descabido dizermos que parte daquelas palavras foram um incentivo às ações que se desenrolaram a seguir. Mas sobre as queixas, temos sempre que voltar a dizer: o Futebol Clube do Porto é a equipa em Portugal com menos cartões amarelos. É aquela que, durante a primeira volta, teve mais penaltis a seu favor. Teve mais penaltis a seu favor do que o Sporting, Benfica e Sporting Braga juntos. Começou a primeira volta como? Com mais um penalti. Sinceramente, acho que é uma narrativa que não cola e, sinceramente, acho também que é o tipo de comportamento que não ajuda em nada, pelo contrário, que estraga o futebol português. Pedro Azevedo, enquanto antigo árbitro, também te pergunto se, enfim, perante todo este ambiente e estas críticas, se é preciso, no fundo, um árbitro ter um certo tipo de experiência e até sangue frio para conseguir apitar nestas circunstâncias, fazer um jogo limpo nestas circunstâncias, sabendo, por exemplo, como aconteceu com o Luís Godinho, que a sua família pode estar em risco ou que pode estar a sofrer ameaças, como foi o caso da família de Luís Godinho. Sim, sem dúvida. Em relação a isto, tenho a dizer é que a arbitragem tem sido sujeita nas últimas semanas a uma pressão que é lamentável. Estes protestos constantes a cada jogo, a cada lance, culminaram no fundo este fim de semana numa forma de pressão gravíssima sobre a equipa de arbitragem, com tarjas e placares eletrónicos espalhados pelo estádio a dizer basta. E
E esta tentativa de condicionar a arbitragem é inaceitável. Como referiste há pouco, na semana passada, toda esta situação levou a que vários árbitros e as suas famílias tenham recebido ameaças de morte. Portanto, isto não pode acontecer. Creio que está mais do que na hora do Conselho de Arbitragem apoiar os árbitros, tomar uma posição de força para meter um travão nesta situação. O Conselho de Arbitragem tem que ter uma comunicação mais aberta, efetiva, forte, junto dos clubes, porque remeter-se ao silêncio numa situação destas não é solução. Mesmo o presidente da Liga, que foi árbitro internacional, creio que já seria tempo de agir, porque esta situação foi claramente longe demais. Não tem a ver com a procura da verdade desportiva, tem sim a ver com o facto de terem 3 vitórias nos últimos 10 jogos, porque se fosse uma questão de procura de verdade desportiva, estes protestos teriam acontecido no jogo contra o Passos de Ferreira, após o jogo do Nacional da Madeira, após o jogo com o Vitória de Guimarães e após o jogo do próprio Sporting. Mas mais uma vez, é mais fácil justificar os insucessos desportivos. Mas porquê é que estás a falar desses jogos em concreto, Pedro? Como? Porquê é que mencionaste esses jogos em concreto? Porque são jogos em que existiram situações concretas em que o Porto teve decisões que os beneficiaram. E em relação há pouco estávamos a ver aqui também uma informação que acabou também por acontecer na sequência desta semana, que foi a divulgação de contactos telefónicos não só de árbitros, também de várias figuras ligadas ao desporto. É mais uma informação, mais uma sucessão de acontecimentos que acaba por, de alguma forma, imagino eu, condicionar, falando aqui no caso específico dos árbitros. Da parte do Conselho de Arbitragem, há alguma coisa que se possa fazer, na tua opinião, para proteger mais as equipas de arbitragem? Eu creio que sim, tem que ser, como disse, tem que ser tomada uma posição de força para dizer que estas situações têm que acabar. De facto, também apareceram vários contactos de dirigentes de clubes, dirigentes de arbitragem, árbitros que foram divulgados, nomeadamente no WhatsApp. É lamentável, obviamente, eu não sei quem os divulgou, mas quem quer que tenha sido, é uma situação que, de facto, lamentável e que prejudica em muito a vida das pessoas cujos contactos foram divulgados. André, uma semana então marcada pelo condicionamento por parte das... Diga, Manuel. Isto é muito simples, André. O Futebol Clube do Porto, o ano passado, conseguiu recuperar de uma desvantagem de 7 pontos, passou para ter 4 ou 5 de avanço e foi campeão nacional. Portanto, este ano estão a tentar fazer o mesmo, é uma estratégia utilizada que já é vista há muito tempo. E, portanto, querem fazer a mesma coisa. São vítimas de tudo. E analisando aquilo que o Pedro frisou, vários lances, eu também tenho tudo apontado, e se for preciso vou dizer tudo, as vezes que o Porto foi beneficiado desde a primeira jornada até agora, e foram muitas, muito mais do que os outros candidatos ao título, e portanto acho que isto é uma estratégia para ver se condicionam os árbitros. Agora, estas taxas que aparecem no estádio antes de um jogo, isto é gravíssimo. Isto é das coisas mais graves que podem existir no futebol. E se não tomam uma posição é porque não querem. Portanto, eu acho que o Sporting vai mantendo o seu equilíbrio, estando a fazer o seu trabalho e não se preocupa com isto, porque isto é uma forma de condicionar para tentarem melhorar a sua classificação. Para além deste condicionamento, a semana ficou também marcada mais uma vez pelo chamado caso Palhinha. O Benfica entrar em cena por João Palhinha, o médio continua no centro de toda a atenção do futebol português. A reação do Sporting daqui a pouco.
Mas as críticas à arbitragem não foram exclusivas do Futebol Clube do Porto, também o Benfica acabou por fazer críticas ao trabalho, nomeadamente do árbitro que apitou o último jogo dos encarnados, o empate em Moreira de Cónegos, Miguel, e nessa posição assumida pelos encarnados através da sua newsletter, o Benfica pede respostas urgentes, diz-se prejudicado e reclama mais 6 pontos na tabela classificativa. Tem de facto razões de queixa os encarnados? Não, respondendo diretamente, não. E diria mais que acho que, por um lado, parece que estão, de alguma forma, a tentar desvalorizar a liderança do Sporting, apontando ao argumento dos árbitros, ou outros um bocado mais surreais, ou até a quantidade de jogos, que é uma coisa que têm dito muitas vezes, que a quantidade de jogos tem sido desgastante para as outras equipas, pelo facto do Sporting não estar na Europa e ter sido eliminado na Taça de Portugal. Agora, curioso é que desde dia 9 de dezembro, se eu não estou em erro, até ao dia de ontem, se olharmos para os grandes, eles fizeram exatamente o mesmo número de jogos e a única equipa que fez mais jogos que o Sporting foi o Sporting de Braga, que fez mais um jogo que o Sporting de Braga. Isto para dizer que acho que devemos manter a nossa humildade, mas também devemos reconhecer que o Sporting lidera o campeonato por mérito e é a única equipa, convém sempre relembrar, que até ao momento está sem derrotas na Liga NOS. Outra das críticas que se fazia a esta equipa era a incapacidade de lutar com os seus rivais de igual para igual. E desde que a Liga começou, temos que perceber que já jogámos 2 vezes com o Braga e ganhámos 2 vezes. Jogámos 1 vez com o Benfica e ganhámos o jogo. Jogámos 2 vezes com o Porto e não ganhámos um jogo e o outro jogo não o ganhámos. As pessoas conhecem as razões pelas quais nós não o ganhámos. E até o Paços de Ferreira, que é a equipa sensação desta Liga, já jogámos 3 vezes e tivemos 3 vitórias. Por isso, eu diria que o Sporting lidera o campeonato por mérito e que nos temos que manter concentrados e humildes para continuarmos a liderar e para continuarmos a ganhar o próximo jogo. Manuel, e olhando aí para o seu caderno, já disse que tem apontados a generalidade dos casos de arbitragem desta temporada. Pergunto-lhe se de facto o Benfica tem aqui razões de queixa, reclama 6 pontos a menos na classificação. O que é que lhe parece? Também não tem. O Benfica não é por as arbitragens, o Benfica deve-se queixar porque não está a jogar um futebol de qualidade. O Benfica ainda não se encontrou este ano e, portanto, eu tenho dito sempre que a única equipa que tem jogado com qualidade é o Sporting e por isso vai à frente, é merecido. O Porto também não joga, não tem aquele futebol que teve no primeiro ano do Sérgio Conceição e aí foram campeões com mérito, porque jogaram muito bem. Mas o ano passado e este ano jogam, mas não é aquela equipa que joga aquele futebol que, por exemplo, que jogaram nessa primeira época. Portanto, quando assim acontece e estão a ver uma equipa a jogar e a andar na frente, há que arranjar estratégias para combater a superioridade dos outros. Isso é visível, mas não conseguem. O Sporting, neste momento, está imbuído num espírito que o treinador tem falado permanentemente nisso e não entra em nada, não perturba em nada a mente dos jogadores do Sporting, nem da estrutura do Sporting. Estamos focados naquilo que é o essencial e ninguém nos derruba nesse aspecto. Muito bem, Miguel, voltamos a este Sporting de Braga Futebol Clube do Porto. Foi um jogo marcado por muitos casos e na sequência desse jogo, Mateus Uribe, que foi expulso, recebeu o cartão vermelho, acabou por conhecer a sanção aplicada pelo Conselho de Disciplina e acabou por levar um jogo de suspensão, apesar desse lance. Ele acabou por dar uma cabeçada ao jogador Ricardo Gaio, antigo jogador do Sporting, e esta decisão do Conselho de Disciplina, olhando aqui também para outro tipo de decisões que já foram tomadas ao longo da temporada, por exemplo, estou a lembrar-me daquela entrada de Taremi sobre o Otamendi no Futebol Clube do Porto Benfica, são decisões que vão aqui lançando uma série de críticas. Olhando especificamente para este lance, é normal que um lance como este, uma agressão, que tenha o mesmo tipo de sanção que um jogador que é expulso, por exemplo, por acumulação de amarelos? São compreensíveis estes critérios do Conselho de Disciplina? Não, são totalmente incompreensíveis.
E também diria que é mais uma prova da ausência de razões de queixa do Futebol Clube do Porto. Não estamos a falar de uma expulsão normal, estamos a falar de um jogador que agrediu um colega de profissão com uma cabeçada e um pontapé. Eu diria que não faz qualquer sentido e que é um péssimo exemplo nós, o Conselho de Disciplina, que se intitula Conselho de Disciplina, permitir um tipo de indisciplina destes. Quando uma cabeçada noutro jogador dá apenas direito a um jogo de suspensão, acho que está tudo de facto mal. E acho que ainda está pior quando se tenta justificar com alguns argumentos o porquê de só se ter dado um jogo. Se o Uri pediu desculpa, fez lindamente. Se foi só a primeira vez, ainda bem, que não foi a quinta ou a sexta vez que fez uma coisa destas, mas também só com um jogo de castigo o exemplo não é muito bom. Foi o mesmo argumento que foi apresentado em relação ao Taremi, por exemplo. A grande questão aqui é que não estamos a falar de irradiar o jogador. Queriam dar uma pena, até para ele poder jogar contra o Sporting, diziam que queriam dar 4 jogos, mas só dariam 2 por bom comportamento. Agora, as sanções não podem ser todas iguais, não é? Acho que quem viu aquele jogo, e podemos falar, na minha opinião, a expulsão do Luís Dias não a consigo compreender. O Pedro, se calhar, terá uma explicação que o Conselho de Disciplina, enfim, a parte da arbitragem pôs um bocado cá fora, aquela lei um bocado obscura da FIFA, mas pareceu-me um lance fortuito e um jogador que foi expulso dessa forma, receber um cartão, ou melhor, receber um jogo de suspensão e um jogador que dá uma cabeçada e um pontapé num colega de profissão receber um castigo idêntico, acho que é um péssimo exemplo e um péssimo serviço ao futebol. Isto é aqui uma questão, Pedro, que acaba por fugir um pouco ao foro da arbitragem, porque são decisões que são tomadas pelo Conselho de Disciplina, mas que decorrem das decisões que são tomadas pelos árbitros em campo. E eu imagino que para um árbitro não seja exatamente o mesmo um jogador que é expulso por um lance destes, como este lance que motivou a expulsão, porque acaba por ser uma agressão do jogador do Futebol Clube do Porto, Mateus Uribe, e o mesmo, por exemplo, do que Luís Dias, que acaba por ser expulso também no lance que falava aqui o Miguel, ou mesmo um jogador que é expulso por acumulação de amarelos. Para um árbitro isto também não é a mesma coisa, não é? Portanto, como disseste, é algo que sai um pouco do foro da arbitragem. É um campo que passa para o Conselho de Disciplina. Mas, de facto, acaba por causar alguma estranheza o facto de ocorrer uma agressão, portanto, uma cabeçada, uma agressão clara sobre um adversário, e a punição ser idêntica à de um castigo de expulsão por acumulação de amarelos ou por uma sequência de 5 cartões amarelos. Portanto, obviamente, uma agressão é uma atitude muito mais grave do que uma situação de acumulação de 2 amarelos no mesmo jogo ou da sequência de 5 amarelos. André, rapidamente, uma situação destas em Inglaterra, no mínimo, era 5 ou 6 jogos. No mínimo. Portanto, isto é um atentado à violência, isto é um chamamento à violência. Amanhã outro jogador dá uma cabeçada e depois quer ver se leva também um jogo de castigo. Os critérios do Conselho de Disciplina, que de facto, Miguel, continuam aqui a merecer muitas críticas. Vamos então voltar ao caso Palhinha. Na sequência de uma queixa do Benfica, o Conselho de Disciplina abriu um processo. Continua a falar-se muito nesta questão e eu pergunto se de facto esta opção, na semana passada falámos sobre isso, em torno de um possível castigo a João Palhinha e ao Sporting. No fundo, como é que o Sporting vê esta opção, sendo que a maior parte, se não a totalidade dos juristas que são contactados para responderem neste processo, dizem que o tal castigo não vai acontecer? Eu aos sócios do Sporting e aos adeptos do Sporting só posso pedir para estarem tranquilos. Ou seja, ou Portugal se transforma muito rapidamente num país do quarto mundo ou não há volta a dar. Temos sempre que recordar que o João Palhinha não jogou, não foi porque o Sporting assim o entendeu. Ou melhor, foi porque o Tribunal suspendeu a decisão que o impedia de jogar. E o jogador recorreu para o TAD. O Tribunal Administrativo só interveio porque, nos termos da lei, isso é o que ocorre quando o TAD não pode decidir a tempo e horas.
Mas o próprio Conselho de Disciplina reconheceu num comunicado divulgado antes da ficha de jogo, antes de preenchida a ficha de jogo, que a decisão estava suspensa. Por isso é um não assunto e acho que volto a dizer, acho que o que temos que garantir aos sportinguistas é para estarem tranquilos relativamente a este assunto. E como é que vê o Sporting as notícias que apontam para uma adaptação do regulamento a este caso e a esta decisão, no fundo, que o Sporting acabou por tomar, o recurso que foi apresentado? Isto, no fundo, é a prova de que o Sporting agiu sempre de acordo com a lei, com os meios, no fundo, que estavam a seu dispor? Eu veria aqui a coisa ao contrário, ou seja, diria que é a prova que o Conselho de Disciplina e a Federação perceberam a inconstitucionalidade dos seus regulamentos. E é quase um mini caso Bosman. Nós, no fundo, o Palhinha está-se a queixar de uma inconstitucionalidade, o facto de ele não ser ouvido, não lhe darem o direito de resposta, o Conselho de Disciplina, o que é que faz, e em teoria já estaria pensado nesse sentido, o que é que faz na semana seguinte, ao passado 15 dias deste caso? Cria uma comissão exatamente para impedir que os jogadores não sejam ouvidos. E por isso, acho que é mais um argumento para nos dar razão nas nossas pretensões. Será a última vez que vamos falar do caso Palhinha esta semana, Miguel? Esta semana, com certeza. Vamos avançar. Nuno Mendes, destacado pelo jornal A Equipe entre os 50 jovens mais promissores. Começa a ser difícil para o Sporting, ou vai ser cada vez mais difícil para o Sporting segurar um jogador deste nível e que permanentemente está a ser apontado aos principais clubes e está a ser destacado pela imprensa internacional? Eu, pela parte que me toca, espero que o Nuno fique mais uns aninhos em Alvalade. Relembro que ele tem 18 anos feitos no verão e, por isso, acho que tem ainda uma margem muito grande de progressão e espero, obviamente, que ele continue entre nós. Acho que, relativamente ao caso de Nuno Mendes e de outros jogadores, o Tiago Tomás também, temos sempre que recordar que o talento foi identificado pela administração, que houve um trabalho de preparação destes jogadores para, passado 2 anos, eles estarem a fazer o caminho que estão a fazer. E mais uma vez, temos que olhar para estes bons exemplos e tentar multiplicá-los no Sporting e voltar todos os anos e anos após ano a dar opções de jogadores à equipa técnica. Daqui a pouco, não perca a análise do Pedro Azevedo aos casos de arbitragem do Sporting Paços de Ferreira. Foi o segundo jogo da época no campeonato com mais faltas numa arbitragem de André Narciso, com alguns lances merecedores de análise. Mais à frente, Pedro Azevedo olha para os casos do Sporting Paços de Ferreira. Continuamos na análise da atualidade do Sporting Clube de Portugal. Miguel, consumada que está aqui uma saída de um jogador importante para as modalidades do clube e para o handball em particular, Francisco Carol, depois de 10 temporadas e 7 títulos conquistados pelo Sporting. Pergunto porque é que se dá esta saída de um jogador importante para o clube, no caso concreto para a modalidade do handball. Primeiro, o Frankie estava há 4 meses de terminar o contrato. Depois, já era público que tinha assinado um contrato com outra equipa. E existiu aqui a possibilidade de o Sporting, enfim, negociar a saída por um valor considerável para o handball e temos de ter aqui um outro fator em consideração e que eu diria que é essencial, que o próprio atleta pediu para o Sporting, enfim, permita uma expressão, não lhe cortar as pernas e deixá-lo ir para o Qatar, porque obviamente as condições que lhes são dadas são completamente diferentes. É inequívoca a qualidade do jogador, é inequívoca a sua história no Sporting Clube de Portugal, mas acho também que estamos a preparar o futuro. Ao mesmo tempo que anunciámos a saída do Franquis, também anunciámos a renovação do Salvador, acabando com uma novela que andava a preencher os jornais esportivos diariamente. O Salvador faz parte da nossa equipa e acredito que muito brevemente ainda teremos para anunciar outras novidades relativamente ao handball. E o Sporting vai ter uma equipa competitiva de handball na próxima temporada? Assim se espera. Continuamos nas modalidades. A grave lesão de Fernando Cardinal vai desfalcar a equipa de Nuno Dias por um longo período, entre 8 e 10 meses, sendo que era um jogador importante, era o melhor marcador do Campeonato Nacional de Futsal. Que impacto é que esta ausência pode ter na equipa campeã nacional? Mas primeiro há o lado humano desta história e que temos de estar todos solidários com o Fernando Cardinal, porque
É muito azar para uma pessoa só, ele que falha o segundo europeu consecutivo por lesão, e por isso acredito que é preciso uma grande força interior, obviamente, para ultrapassar mais esta etapa na sua vida. Mas se há coisa que a vida também nos ensina é que temos que às vezes aproveitar as adversidades que nos são colocadas à frente e criar oportunidades. E é isso que eu acho que vai acontecer no plantel do Sporting. Tanto o Rocha como o Ziki, por exemplo, estou só a citar dois, podia citar mais, são jogadores que poderão ter mais oportunidades e, obviamente, tentar colmatar a falha ou a falta que nos faz o Fernando Cardinal. Acredito, obviamente, no Nuno Dias, na sua equipa, e ao Fernando só queria mandar um grande abraço, uma ótima recuperação e que conta, obviamente, com o apoio do clube. Passámos também pelo centenário de Mário Muniz Pereira, um centenário que foi assinalado e que foi muito destacado pelo Sporting, pelos meios de comunicação do clube, pela Sporting TV. É sempre bom recordar Mário Muniz Pereira, Miguel, porque é alguém que personifica na sua plenitude os valores do Sporting Clube de Portugal. Sim, eu acho que faltam-me palavras sempre para descrever o que foi o trabalho do professor Mário Muniz Pereira e é de facto um dos símbolos do Sporting Clube de Portugal. Eu tive a sorte de nascer praticamente a ouvir falar do professor Mário Muniz Pereira, porque há uma particularidade da vida dele que se calhar as pessoas não sabiam, que além de todo este historial Sporting e atletismo, ele também tinha um gosto especial pela música. E, enfim, a minha ligação familiar à música, através do meu pai, permitiu-me acompanhar muitas vezes conversas entre os dois que invariavelmente começavam na música e acabavam na pista de tartan. Numa altura da nossa vida, tu se calhar não passaste por essa fase, onde nós só tínhamos 2 canais de televisão e coisas parecidas. Eu lembro-me de assistir tardes inteiros com o meu pai fazer-me grandes descrições do atletismo do Sporting, ter acompanhado o recorde do mundo nos 10 mil metros do Fernando Mamed, enfim, tantas coisas que nós vimos e que tivemos a oportunidade de ver nessa altura e sempre com essa figura, diria, omnipresente do professor Mário Muniz Pereira, que é sem dúvida nenhuma um dos símbolos do Sporting. E terminamos esta análise da atualidade. Temos feito sempre aqui neste Raio X Sporting, Miguel, falando nesta relação do clube com os adeptos e na comunicação que está cada vez mais ativa. Isso ficou particularmente visível na campanha da Boina Verde, que tanto sucesso fez, um produto oficial do Sporting Clube de Portugal, e que depois da campanha que foi desenvolvida pelo clube e que passou pelo presidente Frederico Varandas, mas também por 3 jogadores da equipa principal, esgotou rapidamente o estoque disponível, verdade? Como é que, no fundo, surgiu esta ideia? Como é que tudo aconteceu? Eu estava a fazer um esforço para não me relembrar aqui de uma música do rock português que dizia qualquer coisa do género: é engraçado como por vezes os encadeamentos lógicos de ações ao princípio banais atingem por vezes proporções gigantescas. E isto para dizer o quê? Que obviamente o Presidente, enfim, estava frio lá em cima e quando fez a declaração no final do jogo, fez a declaração com uma boina que ele usou normalmente e estando a viajar para Lisboa, enfim, uma das coisas que fui fazendo, até pela natureza da minha profissão, foi acompanhando o que estava a dizer no Twitter, etc. E foi engraçado ver que havia um movimento de equiparação, ou de pelo menos colar a imagem do Presidente à imagem dos Peaky Blinders, da série que dá na Netflix. E por isso nós tínhamos, no fundo, o produto das boinas para lançar e de forma muito rápida, de uma forma dinâmica, envolvendo vários departamentos do Sporting, conseguimos em tempo recorde lançar esta campanha, que foi muito bem recebida, diria eu, pelo público, esgotando nessa própria tarde o produto em questão. Por isso, quando as coisas são assim, acho que estão todos de parabéns, obviamente. Fedal, João Pereira e Nuno Santos protagonizaram esta campanha. Foi preciso um casting para escolher os modelos desta campanha desenvolvida pelo clube? Eu diria que foi um casting natural que fez com que estes 3 jogadores ficassem a imagem do Sporting nesta campanha. E ninguém ficou chateado por ficar de fora? Não, creio que não. Também teriam azar, estavam a ficar chateados com os Peaky Blinders, por isso não era uma grande opção. De sucesso do Sporting Clube de Portugal. O dia de ontem ficou então marcado pela vitória do Sporting sobre o Paços de Ferreira. Vamos rapidamente olhar para os golos deste encontro. O primeiro marcado de pontapé de penalti
por João Mário, o segundo golo do médio nesta temporada, aos 20 minutos. O Sporting vencia assim por 1-0, uma vantagem importante e que depois os Leões conseguiram consolidar já na segunda parte e depois deste primeiro tento de João Mário, o segundo do médio, internacional português campeão da Europa nesta partida. E depois deste golo de João Mário foi João Palhinha quem acabou por fazer a diferença no lance de bola parada, a aparecer no sítio certo e a festejar com Carlos Fernandes, inclusive treinador da equipa técnica do Sporting Clube de Portugal, que dá especial atenção a este tipo de lance, e daí também a comemoração e a dedicatória que vamos ver mais daqui a pouco de João Palhinha, neste que foi também, tal como João Mário, o segundo golo do médio na temporada. Já tinha marcado para a taça, estreou-se a marcar com a camisola do Sporting no Campeonato Nacional. Temos aqui primeiro um desvio e depois a conclusão de João Palhinha, o desvio de Fedal que surge nos dois golos e depois a finalização de João Palhinha. Este foi um momento de jogo, mais uma vez, importante nesta partida. Já tinha sido em Barcelos e, portanto, eu pergunto aqui rapidamente ao João Olivença. João, boa noite. Que importância, de facto, é que as bolas paradas começam a ter neste Sporting, que está cada vez mais forte neste momento de jogo? Boa noite, André, aos meus colegas e a todos os telespectadores da Sporting TV. Sim, de facto, ao longo destes programas eu tenho que falar de vários momentos do jogo, mas nunca me foquei nas bolas paradas. Tenho observado a forma como o Sporting muitas vezes varia a forma como ataca os cantos e os livres junto à área, mas tem sempre ali um padrão, tem sempre ali um outro comportamento que é muito similar. Eu acho que nós vamos ter imagens sobre isso para poder avançar um bocadinho nesse sentido, para poder explicar com três versões diferentes como é que o Sporting pode, ou como é que o Sporting chega a este golo, que noutras ocasiões já o poderia ter feito com alguma facilidade. Vemos o jogo contra o Benfica, lembramos deste lance. Ao primeiro posto aparece um jogador a cabecear, a chamar pentear, e a Kinect falha escandalosamente este lance. Esta é uma das formas, é quase um jogo padrão do Sporting, em que o jogador aparece ao primeiro posto, geralmente a chamar-se a pentear a bola, para que depois apareça um jogador noutra zona para poder finalizar. Este primeiro lance não deu golo. O Sporting teve em todos os jogos até agora situações muito similares a esta. O segundo lance é um lance do livre, em que o Sporting também apresenta uma capacidade de chegar próximo da baliza, não só em canto, mas também ter uma capacidade de atrair um conjunto de jogadores adversários para uma zona e depois colocar a bola na zona contrária. E nós vemos ali a zona assombreada. Aqui é o livre de Porro, que de Inácio tenta cabecear e desviar de todos os jogadores do Passos Ferreira, mas acidentalmente a bola toca ali no jogador do Passos Ferreira, que tira o golo a Paulinho. Mais uma vez, bola atraída para a confusão, um jogador a cabecear, tirá-la da confusão, desta vez sem ser a pentear, mas a colocá-la longe no posto contrário, e a aparecer Paulinho, que era só, de facto, ali, se não tivesse o jogador do Passos Ferreira aparecido, era encostar. Mais uma situação em que o Sporting volta, novamente, primeiro posto no anterior a atrair jogadores para libertar no segundo, agora ao contrário, atrai no segundo para libertar no primeiro. E isto, geralmente, estas variantes acontecem quer em cantos, quer em golos. As bolas paradas são das coisas mais importantes num jogo de futebol, principalmente quando um jogo está muito dividido e está muito repartido. O último lance, o lance que dá o golo do Sporting, é mais um exemplo nítido de como uma jogada, de uma bola parada, pode resultar em golo e pode decidir uma partida. Fedal e Palhinha ali marcados na imagem, fazem movimentos de aproximação para atrair os jogadores e depois Palhinha aparece praticamente isolado ao segundo posto para cabecear. Novamente Fedal com um toque a atrair vários jogadores e com essa atração de jogadores vai libertar no segundo posto, mais ali na zona da pequena área, a entrada de João Palhinha. Veja-se que João Palhinha até faz um movimento quase de travagem, porque ele sabia que a bola ia entrar junto ao segundo posto. Fedal aqui conseguiu que a bola entrasse um bocadinho antes e o Silvio Palhinha tem este movimento que dá um belíssimo golo, mas a ideia, creio eu, seria Palhinha atacar a bola de frente com a cabeça ou até com um remate. Isto é mais uma das situações onde o Sporting atrai os jogadores, desta vez não no primeiro posto, mas numa zona mais frontal, para retirá-los da zona onde um jogador vai efetivamente e procura efetivamente finalizar. Portanto, nós estamos aqui a assistir novamente a três situações diferentes de bola parada. Eu acho que o Sporting ao longo deste ano não tem marcado muitos golos, mas tem procurado várias situações e às vezes é mesmo por um bocadinho que a bola não entra, mas desta vez deu um grande golo e, na minha ótica, decidiu a partida.
Pergunto rapidamente, antes de avançarmos para a arbitragem, Manuel, um comentário rápido. Pergunto-lhe se este gol, este lance de bola parada de João Palhinha, culmina aquela que foi mais uma grande exibição do médio, que foi considerado o melhor em campo, frente ao Paços Ferreira. É verdade, André. Hoje as equipas têm várias variantes de marcar cantos livres, ou canto curto, tem várias situações, até porque os adversários estudam bem as equipas nesse aspecto e muitas vezes têm que se inventar determinados livros para que eles não saibam, e eu acho que este foi mais um. E de facto Palhinha, a mim onde eu gostei de ver a forma como Palhinha colocou o pé na bola, porque é uma execução dificílima de ter sucesso. A bola vinha com força da cabeça do Fedal e portanto ele no ar coloca o pé e a bola vai fora do alcance do guarda-redes. Portanto é um golo de bandeira, é um golo com muita classe. E acho que Palhinha, por aquilo que fez durante o jogo, mereceu esse golo. Como Manuel o João Fernandes, deixa-me só bem, perguntar-lhe agora também, até porque é a sua especialidade, em relação a Paulinho, que não marcou neste jogo, e Rubén Amorim foi também muito questionado sobre o facto de ainda não ter marcado, e Rubén Amorim depois tem aquela declaração que, quando diz que tem a certeza que Paulinho vai marcar ainda muitos golos com a camisola do Sporting, e que se tivesse a oportunidade, não tinha dúvidas, voltaria a comprar Paulinho, ainda por um valor superior, se fosse preciso. Como é que viu esta, no fundo, manifestação de confiança de Rubén Amorim no Internacional Português? Aquilo que o Rubén Amorim vê de Paulinho eu também vejo. Eu vejo que, e se não estou aqui para fazer favores a ninguém, estou a dizer a realidade e aquilo que Paulinho é de facto o melhor avançado que o Sporting tem. O Paulinho não está a marcar golos, mas um conselho de um homem que também esteve, quando ingressou no Sporting, estive quatro jogos sem marcar um gol, e depois quando marquei o primeiro, os golos foram aparecendo normalmente. Portanto, a mim o que eu penso que é melhor do Paulinho é de facto aquilo que ele dá ao jogo. E o que ele dá ao jogo é muito. Aquilo que ele participa sempre no jogo. A bola, quando vai para o ataque, passa muitas vezes pelo Paulinho. E tem outra coisa que é a forma como ele se movimenta, a perspicácia dele, quando ele conhecer melhor a forma dos colegas cruzar, ele ainda vai ter muito mais possibilidades de ter sucesso nas finalizações, porque ainda ele apareceu há pouco tempo no Sporting, tem pouco tempo de treino com o Sporting, com os colegas, e muitas vezes não os conhece ainda bem. E, portanto, tudo isto leva a que ele ainda não finalizasse. Mas se analisarmos os 3 jogos que ele fez, ele teve sempre oportunidades para o fazer. E aquela oportunidade de que ele dá o toque de calcanhar, ele só podia fazer aquilo, não podia fazer mais nada. Portanto, é um ponta de lança que sabe os terrenos que pisa, é um ponta de lança que joga muito bem no apoio aos jogadores que jogam por trás dele, e a bola, quando chega a ele, é sempre jogável de forma correta. Portanto, os golos irão aparecer porque Paulinho, de facto, é um grande reforço que o Sporting foi buscar. A confiança de Rubén Amorim e também de Manuel Fernandes em Paulinho, internacional português contratado pelo Sporting neste último mercado de transferências. Vamos então terminar com a análise aos casos de arbitragem. Pedro Azevedo, pronto então para analisarmos aqui o conjunto de casos que temos desta partida. Como já vimos, foi um jogo com muitas faltas e com casos aqui merecedores de facto uma análise mais pormenorizada. Começamos pelo minuto 14. Pergunto se é de facto bem mostrado este cartão amarelo a Zohair Fedal. Não. Portanto, neste lance, Fedal antecipa-se, consegue jogar a bola e acaba o Fedal por ser pisado pelo Fernando Fonseca. Portanto, o livre a ser assinalado seria contra o Paços de Ferreira e a existir advertência seria ao Fernando Fonseca e não a Fedal. Provavelmente o árbitro terá sido levado em engano pelo salto do Fernando Fonseca.
Vamos para os 19 minutos. O lance que permite ao Sporting adiantar-se no marcador. Um pontapé de penalti de Pedro Rebocho sobre Pedro Gonçalves. É bem assinalado este pontapé de penalti, Pedro? Sim, claramente. Portanto, nesta situação é uma bola longa, o Pedro Gonçalves consegue dominar a bola já no interior da área e sofre uma carga clara pelas costas. Portanto, a boa decisão do árbitro ao punir com um pontapé de penalti e advertir o jogador Rebocho. Vamos, entretanto, para os 24 minutos. Mais uma vez, Zoair Fedal na jogada. Zoair Fedal, este lance de facto foi muito falado pela generalidade dos especialistas em arbitragem. Eu recordo então que tu há pouco consideraste que o primeiro cartão amarelo a Fedal, que não foi bem mostrado, Pedro, e corrijo-me se estiver errado. Neste minuto em concreto, deveria Fedal ter visto mais um cartão amarelo, no fundo? Portanto, como referiste bem, o primeiro amarelo é mal mostrado, como disse. Neste lance, há de facto o Luís Carlos joga a bola e no momento em que Fedal tenta jogar já chega tarde e acaba por tocar com a sola da bota no pé do adversário. Portanto, apesar de ser com a sola da bola, portanto, não é um lance em que haja intensidade, em que haja força. E, portanto, na minha opinião, e seguindo um critério normal e até seguindo o critério que o árbitro utilizou a partir de um determinado momento em que não foi um critério tão apertado, creio que aqui o árbitro esteve novamente bem, não advertiu Fedal. Minuto 43, há algum penalti de Sebastián Coates sobre Luther Singh? Portanto, há um remate de Luther Singh para a defesa de Adam, para fora da área. Portanto, o Coates entra em tackle, estica a perna direita na tentativa de bloquear a bola. Portanto, não consegue bloquear. Há a defesa do Adam e a bola vai para fora da área. E, de facto, acaba por haver um contacto com o pé esquerdo, que está debaixo do corpo de Coates, em Luther Singh. O facto é que... portanto, já aconteceu o remate, a bola não está numa zona que esteja disputável para Luther Singh. O contacto, na minha opinião, é um contacto normal que decorre da jogada e do movimento dos jogadores. Portanto, não vejo motivo para assinalar infração aqui. Certamente este lance foi avaliado pelo VAR, que ou concordou com a decisão do árbitro ou não considerou que fosse um erro claro e óbvio e, portanto, deixou de seguir o jogo. Vamos ter um lance semelhante mais à frente. Para já, no minuto 44, pergunto se a Pedro Rebocho, que já tinha visto um cartão amarelo no lance de penalti sobre Pedro Gonçalves, se deveria aqui ter recebido um segundo cartão e, portanto, ter sido expulso da partida. Portanto, referir novamente, o árbitro teve um critério disciplinar muito apertado no início, depois corrigiu e, portanto, aqui, na minha opinião, aplica-se a mesma situação que mencionei para Fedal. De facto, é um pisão, mas é um pisão que não tem intensidade, não é exercida força excessiva e portanto, enquadro como uma jogada imprudente e não negligente. Portanto, uma vez mais, na minha opinião, aqui o árbitro André Narciso tomou a decisão correta à semelhança do critério que adotou com Fedal. Miguel, não queres acrescentar nada em relação à análise do Pedro? Eu primeiro não gosto nada de discordar com o Pedro, que ele é que é o especialista. Mas o lance, a única coisa que me pareceu é que, relativamente à intensidade, acho que o Tiago Tomás não poderá dizer as mesmas palavras que o Pedro. E também acho que há uma diferença entre os dois lances, que a falta do Fedal é no meio-campo do Passos de Ferreira e a falta sobre o Tiago Tomás é do lado direito do ataque do Sporting à entrada da área. E isso pareceu-me que haveria diferenças, mas também não seria por aí que iríamos fazer mais ou menos pontos, conquistamos... Aqui estaria mais em discussão não o facto de ser um ataque promotor, porque parece-me que não se enquadra nessa situação, mas sim na gravidade da falta. Como disse, creio que não há intensidade, não é exercida força excessiva nessa situação.
e como tal enquadro como uma entrada imprudente e não negligente. Daí defender que o árbitro esteve bem. E aceitamos a explicação do Pedro. Ao não ter e fica a explicação do Pedro. Pedro, vamos já para o minuto 55. É a tal segunda situação, no fundo, de um possível penalti fora o penalti que foi mesmo assinalado. Neste caso aqui, Hélder Ferreira sobre Nuno Mendes. Qual é que é a análise que fazes deste lance? Sim, portanto, aqui eu vou dizer exatamente o mesmo que disse no lance de eventual penalti de Coates. Portanto, os dois jogadores vão lado a lado e Nuno Mendes consegue cruzar a bola. Nesse momento, creio que é Hélder Ferreira, está a cobrir, digamos, que o Nuno Mendes. E, portanto, Nuno Mendes cruza e nesse movimento acaba o pé do Nuno Mendes por atravessar-se na corrida do Hélder Ferreira. Portanto, há de facto um pisão, mas que decorre do movimento normal dos jogadores. Não vejo que haja qualquer ação do Hélder Ferreira que justifique o assinalar de pontapé de penalti. De referir uma vez mais que a bola foi cruzada, acaba por sair pela linha lateral, portanto não havia possibilidade de eventualmente o Nuno Mendes poder jogar a bola. Minuto 74, uma entrada dura de Wilton sobre Pedro Porro. Deveria ter visto sanção disciplinar, um cartão amarelo, sim, por exemplo. Aqui claramente, portanto, o Pedro Porro leva a bola e sofre uma entrada dura, eu diria que no limite da negligência, portanto, no limite do cartão amarelo, a pensar já eventualmente em cartão vermelho, porque limita-se simplesmente a atingir o joelho de Pedro Porro. A bota acaba por não acertar com força no joelho, resvala, e daí defender que se pode considerar uma entrada negligente e não com força excessiva. Num jogo, Pedro, com tantos casos, sobretudo com tantas faltas, qual é que é a nota de André Narciso? Sim, portanto, enquadrando um pouco, de facto, o árbitro entrou com um critério demasiado apertado em termos disciplinares, que depois adequou, caso contrário, certamente teríamos 2, 3, 4 expulsões. De referir também que tivemos muitas faltas, como foi referido no início do programa. Creio que algumas poderiam ser evitáveis, alguns contactos poderiam não ter sido punidos. Portanto, dado este enquadramento, nota 2. André Narciso, neste jogo, que, tal como dissemos no arranque deste programa, foi o segundo jogo da época com mais faltas assinaladas no contexto do futebol europeu. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Agradeço também, naturalmente, a participação do Manuel Fernandes e do João Olivença neste Raio-X Sporting, mais uma vez, e agradeço também aqui a presença em estúdio do Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting. Obrigado, Miguel, mais uma vez também pela presença. Nós temos encontro marcado na próxima semana e contamos naturalmente consigo.